Abra sua Bíblia em Isaías 26, 3, que diz assim, ó. Tu, Senhor, guardarás em paz, em perfeita paz, aquele cujo propósito, diga comigo, aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Tu, Senhor, conservarás em paz aquele cujo propósito está firme no Senhor. Propósito firme. Propósito firme é um propósito bem definido. E confiar em Deus é que leva a uma atitude firme e atrai a proteção do Senhor e o que nos mantém em perfeita paz. O que acontece quando a gente fala de propósito firme? Definido, não mente dividida, oscilante, instável, né, ou inconstante. Quando você fala de propósito firme, é o que te mantém totalmente focado, é o que não te deixa parar, é o que te move. As lutas não te param, as adversidades não te param, situações que você possa vir a enfrentar não te param, porque você tem um propósito definido. Quando você não tem um propósito definido, é mais ou menos aquela mentalidade de gafanhoto. Sabe o que é mentalidade de gafanhoto? Pula daqui, pula de lá, pula para cá, pula para lá. Não tem firmeza. Está sempre pulando para cá e para lá. E aí a Bíblia diz o seguinte, Tiago 1, 7 e 8 diz assim, repita comigo, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Por quê? Vamos ver? Diga comigo, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Sabe, esse versículo é um versículo que a gente fala sobre ele continuamente. Mente dividida e instável em tudo o que faz. A mente dividida causa instabilidade. Então, o que acontece com a mente dividida ou a instabilidade espiritual, emocional, ou quando a pessoa não tem um propósito bem definido? Cada situação, a cada dificuldade, a cada obstáculo, a cada adversidade, a pessoa para, ou ela muda de direção, ou ela desiste daquele propósito que até então ela dizia estar firme. E isso é um problema sério, porque quando isso acontece, a pessoa nunca chega lá. As sementes, quando você tem a mente dividida, fica muito fácil do diabo lançar a semente do medo, da dúvida, da incredulidade. E lançou a semente do medo, da dúvida, da incredulidade, isso anula a tua fé, isso te afunda. Mas tem aquela referência bíblica de Pedro. Pedro, quando Jesus veio caminhando sobre as águas, todos os discípulos, em função daquela tempestade, olha, não tem discernimento, que era Jesus. Jesus diz, não tenha medo, sou eu. E aí vem Pedro e diz assim, se é o Senhor mesmo, então diga que eu vá, mande que eu vá até o Senhor sobre as águas. Jesus diz para ele, venha. Ele teve fé,
para tirar o pé do barco, para pisar sobre as águas, e caminhou sobre as águas. Caminhou. Ele não pisou e afundou. Ele caminhou. Mas o texto diz que ele foi olhar para o vento. E quando ele olhou para o vento, ele teve medo. Não foi o vento, não foi a tempestade que o afundou, e sim o medo. Entende? Não foi a tempestade, porque quando ele desceu do barco, a tempestade já estava lá. O vento já estava soprando. Ou seja, aquela situação já estava ali. E ele creu. Diz assim, mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, diga comigo, quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Volto a dizer, não foi o vento, foi o medo. O medo gerou incredulidade. O medo o afundou. Isso cai naquela situação que geralmente isso pode levar uma pessoa a questionar os passos de fé dela. Não foi os passos de fé. Às vezes a pessoa, ela tem a coragem para dar um passo de fé, ela tem aquela atitude ousada, está tudo certo. O problema não está no passo de fé. O problema não está naquela decisão, naquela atitude. O problema está na sequência. Como eu reajo depois. Quando ele deu o passo, quando o Senhor disse, venha, funcionou. Ele caminhou. Mas ele tirou os olhos de Jesus. Ele foi olhar para o vento. Nós estamos aqui, propósito bem definido. Para onde ele tinha que estar olhando? Quando ele desceu, ele olhou para quem? Para Jesus, não foi? O que ele tinha que ter feito? Continuado olhando para Jesus. Mas o que ele fez? Foi olhar para o... Já estava dando certo. Ele já estava vivendo o sobrenatural. E aqui tem uma mensagem muito importante. Nós vamos falar sobre muitas coisas que nos tiram do propósito. Muitas situações que nos faz afundar. E não tem nada a ver... não tem nada a ver com o propósito, não tem nada a ver com o passo de fé que eu dei. Tem a ver com como eu estou agindo agora, quais as escolhas que eu estou fazendo agora, quais as atitudes que eu estou tendo agora. Aí é que está. Então, medo, mente dividida, vai gerar incredulidade. O medo entrando, a dúvida, medo e dúvida anulam a fé. E isso é o que te faz afundar. É o que te faz deixar de viver o sobrenatural. E você começa a viver o natural. Olhando para as coisas de forma natural. Observando olhando para onde você não deveria estar olhando. Diz assim Oséias, diga comigo, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito. Está falando de quem? O meu povo. Por isso que eu
eu vou frisar alguns pontos aqui importantes, extremamente importantes, porque o que vai te diferenciar da maior parte dos cristãos é você olhar para a Bíblia não como um livro religioso, mas como um manual de vida, como um estilo de vida saudável, vitorioso, um estilo de vida. A Bíblia Sagrada, ela alimenta a tua fé, ela alimenta o teu sistema emocional, ela traz direcionamentos importantes, porque outra coisa que sabota o propósito de uma pessoa são as suas emoções. Se você for uma pessoa altamente emocional, você nunca vai estar no seu caminho, no caminho do seu destino. Nunca. Porque as suas emoções te sabotam. Nas dificuldades você para. Nas dificuldades você desiste. Então, autodisciplina, autocontrole, domínio próprio, é para quem realmente tem um propósito definido. Eu preciso disso para atingir o meu propósito. A Bíblia fala demais de autodisciplina, de autocontrole, domínio próprio, você saber onde você deve estar, o que você deve fazer, estar no caminho do seu destino, se disciplinar sem desviar para a direita ou para a esquerda. Tudo na vida, ele começa com o autocontrole, nós nos autoliderando. Diga comigo, autoliderar. É o que você precisa fazer. Se autoliderar. Tem 3 coisas básicas, daqui a pouco eu vou falar de muitas outras. 3 coisas básicas que ou 3 apetites que são responsáveis pela falta da autodisciplina das pessoas e que comprometem, nos dias atuais, é o que mais compromete o destino de uma pessoa. Diga comigo, desejo incontrolável por comida. Diga sexo. Expressar opiniões imprecisas, ou seja, falar demais. Comer demais, imoralidade sexual e falar demais são 3 apetites que hoje devastam com a vida de uma pessoa. O que acontece? Comer é uma bênção. Comer disciplinadamente é fonte de energia e saúde para o seu corpo. Certo? Sim ou não? Sim. É fonte de saúde, de energia para o seu corpo. Mas, se você não tiver autocontrole, domínio próprio, pode ser fonte de destruição. Fonte de morte. Pode ser uma maldição. As suas emoções te sabotam e faz com que você lance toda a sua ansiedade na comida. E é você que controla o que você vai colocar para dentro. Isso que isso tem a ver com a minha vida espiritual, tudo. Inclusive, glutonaria, que é comer demais, é obra da carne. Bicho, sim. Sabota o teu futuro. Compromete o teu futuro. Altera o teu destino. Sexo. Você vê que o mundo gira em torno de sexo. Só sexo. O que vem de sexo? As pessoas, a mentalidade e o apetite desordenado, inclusive essa área engloba, a glutonaria engloba apetite sexual desordenado.
Então, quantas pessoas que alteram o seu destino porque não tem autocontrole e domínio próprio nessa área? Não tem domínio. Suas emoções a sabotam, a destroem. Esse é o meu desejo, eu estou com vontade e não tenho controle sobre a sua vontade. Não são as suas emoções que devem dominá-lo, e sim a palavra. Quantas pessoas que alteraram o destino por causa de sexo? Alteraram o futuro por causa de sexo? O sexo, dentro do casamento, é uma bênção. É fonte de bênção. O apetite sexual desordenado e fora do casamento é destrutivo. É fonte de destruição. Aonde acaba com famílias, casamentos, um monte de filho, uma quantidade gigantesca de orfandade, órfãos e mais órfãos. Outro dia, deixa eu contar para vocês, tomei um susto outro dia. Eu vou contar só para vocês não contam para ninguém, tá? Parece um cara nas minhas redes sociais e falando assim que precisa falar comigo urgente. E era só comigo. Aí eu disse, pergunta o que se trata, né? Adianta para mim um assunto. Aí foi tal, que ele teve uma discussão com a mãe dele e descobriu que eu era pai dele. Aí eu vou te falar. Aí eu voltei ao passado, eu falei, Jesus amado, faz isso comigo não, depois de tanto tempo, né? Eu falei, não, eu não fui tão descabiciado assim, Jesus, meu Deus do céu. E aí eu mandei uma mensagem de volta para marcar, para falar com a pessoa. Mas aí, gente, eu vou contar um negócio para você. Eu pensei comigo, eu falei assim, Jesus, será que no meu tempo de solteiro escapou alguma situação? Agora não, estou com a vida encaminhada, Jesus. Né? Pensei comigo, só o que me faltava, né? Porque eu não fui cristão a vida inteira, né? E também, naquele momento, foi bom para refletir, né? O peso do pecado, das escolhas erradas, né? O peso do pecado, das escolhas erradas. Eu falei, só o que faltava. Eu ter feito alguma besteira lá para trás e um negócio eu nunca soube, mas estou sabendo agora. E aí o rapaz deu o nome. Eu dei aquela vasculhada na minha cabeça assim, e a minha esposa já associou um nome. Quando ela associou o nome, eu falei, opa, não, tem um equívoco aí na história. E aí eu liguei para o rapaz, né, marquei um horário e fui falar com o rapaz. E aí ele chamava Igor, tal. Eu falei, Igor, tudo bem, tal. Falei, então, você queria falar comigo? Do que se trata? Ele falou, não, que eu tive uma discussão com a minha mãe aqui e tal, e minha mãe disse que o senhor é meu pai. Falei, como chama tua mãe? Aí ele falou o nome dela. E aí eu falei, olha, querido, infelizmente, mas para mim, infelizmente, para você, infelizmente, né? Eu não sou teu pai, tá bom? Eu não sou teu pai. E o que acontece é que esse menino, a mãe dele, foi da igreja. E ela, como ela teve, sabe aquelas situações que um filho de cada relacionamento? E ela já tinha 3, e mais de um outro relacionamento nasceu gêmeos. E na época ela não tinha condições de criar esses filhos. E eu me propus a adotar esse menino. E ela me deu esse garoto, e o outro passou para uma outra família.
E eu nem movi nada legalmente, porque eu pensei, isso muda, né? Pode ser que as emoções dela daqui a pouco mudam e tal. E aguardei, mas ele ficou comigo, não me lembro por quanto tempo, meses, né? Ele ficou comigo. Mas depois ela caiu a ficha e ela quis ele de volta. Ela pediu, mais do que justo, né, que a mãe crie seu filho, né? E aí eu passei, depois eles continuaram frequentando a igreja da Mirassolândia. E com o tempo, acho que se mudou daqui, foi para outro lugar, para outra cidade, e nunca mais tivemos contato. Mas como ele era bebê, né? Acho que ele tinha 1 aninho na época, 1 ano e pouco, então não vi mais, não tive mais contato. E aí nessa discussão com a mãe dele fala, não sei por qual propósito, né? Mas eu já tinha os meus 2, né? E os meus filhos, lembram? O Vitor na hora caiu a ficha, falou assim, não, isso aí vai ser o Igor, né? E eu falei, agora eu preciso saber a idade dele, né, filho? Eu preciso saber a idade desse menino, para saber se eu já estava casado, se eu já tinha filho, ou se é de solteiro, né? A primeira coisa que eu perguntei, quantos anos você tem, Igor? Tem 23, aí 22, né? 22 a 23, eu falei, ufa, tem 27 casados. Então, já tinha os meus e etc. Enfim, e aí passei, conversei com ele e tal, aí orientei, falei, tá firme com Jesus e tal. Não, estou desviado, tal, parei, enfim, e aí vai. Mas eu vou te contar uma coisa. As escolhas erradas, porque a primeira coisa que veio na minha mente, eu falei, só o que me faltava, o fruto do passado, do pecado, da vida desordenada, refletir agora. Porque as consequências acabam acontecendo, as escolhas que você faz, né? Mas graças a Deus que era um blefe. não procedia. Por que eu estou falando sobre isso e comecei falando do propósito bem definido? Porque, olha o que Provérbios diz, é melhor ser paciente que poderoso. Diga comigo, é melhor ter autocontrole que conquistar uma cidade. Por que ter autocontrole do que conquistar uma cidade? Porque tudo que você conquistar, se você não tiver autocontrole, você vai perder. Tudo. E quando nós falamos autocontrole, nós estamos falando das suas emoções, você confrontar as suas emoções com a palavra. Você não faz o que você tem vontade, você faz o que a palavra te ensina. Esse é o grande segredo para você manter a sua vida em segurança e no caminho do seu destino, no caminho do seu propósito. Quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. O que é uma cidade sem muros? Sem proteção nenhuma. Está desprotegido. Hoje, quem mora no condomínio fechado aqui? Levanta a mão. Você mora no condomínio que tem muro, tem segurança, tem cerca elétrica, tem segurança, guarda, vigia, né, 24 horas, e tem muro na sua casa. Muro dentro de muro. Por quê? Para a segurança. Quem não tem domínio próprio é como morar numa cidade sem muro. Num lugar totalmente protegido. Por que é tão importante isso? Você vê, ao tanto que nós precisamos levar isso a sério, tratar com seriedade. Quem fala demais, acaba pecando. Quem é prudente, diga comigo, fica de boca fechada. Prudente, fica de boca fechada. Quem fala demais, vive com a alma aflita. Do fruto da boca, enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Diga comigo, os que gostam de usá-la,
comerão de seu fruto. Que fruto? Vida ou morte. Depende de como você usar. A forma que você usar. Como sempre falamos, você pode usar para abençoar a sua vida e amaldiçoar. Você pode usar para falar dos outros ou para abençoar. Depende de como você usa. O tolo dá vazão à sua ira. Diga comigo, mas o sábio domina-se. O tolo não tem controle. O sábio domina-se. Sabe aquela história que... eu falo mesmo. Então, querido, fique à vontade. Não adianta reclamar das angústias, das consequências, dos problemas. Não adianta a gente reclamar das colheitas. Por quê? Eu não tenho controle. Olha o que nós falamos, né? Estou falando da comida, nós falamos do sexo, estamos falando da língua, falar demais. Portanto, diga comigo, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Tenha autoliderança, tenha domínio. Eu preciso entender que é eu que decido o que eu vou colocar para dentro aqui. Comida. Eu que decido o que eu vou falar. Eu decido e estabeleço isso, o controle sobre as minhas emoções, para não ser vencido pelo apetite desordenado e nem um apetite sexual desordenado. Eu que decido, porque isso é o que governa o mundo hoje. São as coisas que dominam a vida das pessoas, que alteram o destino das pessoas. A falta de autocontrole, a falta de domínio, ser dominado pelas suas emoções, não confrontar suas emoções com a palavra, submeter as suas emoções à palavra. De vez em quando você fala, eu estou irado, mas o que a Bíblia me ensina? Opa, deixa eu me controlar. Deixa eu ter o domínio. Talvez a pessoa vai dizer assim, mas eu não tenho domínio. Então não reclame do resultado. É assim. Então não adianta reclamar do resultado. Você está sendo orientado o que fazer e como fazer. Agora, não basta a gente saber, nós precisamos fazer. Portanto, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes. Quer dizer, essas coisas não me dominam mais, eu sou livre. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente, diga comigo, a um jugo de escravidão. Porque tudo isso é escravidão. Tudo isso é escravidão, vai te escravizar. Vai te levar a uma mentalidade escrava, é uma vida escrava. E altera o nosso destino. Por isso digo, deixe que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. É a única maneira. O Espírito guiando a sua vida. É a única forma de você não satisfazer os anseios, os desejos da natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. Diga comigo, e o Espírito nos impele na direção contrária àquela desejada pela natureza humana. Repita comigo essa palavra, diga, essas duas forças se confrontam o tempo todo. Essas duas forças se confrontam o tempo todo. E se confrontam aonde? Aonde? Aí dentro. Aqui dentro. O tempo todo. São duas forças em confronto contínuo. É aquela verdadeira guerra interna. E a natureza humana, ela sempre quer nos convencer que nós precisamos de algo que nós não precisamos. Você entendeu? Sim ou não? Você precisa disso, você não pode ficar sem isso. Pode. Ela tenta te convencer que você não pode. E é onde as pessoas entram em fria.
É onde as pessoas alteram o seu destino. Quando você tem um propósito bem definido, esse propósito te mantém no caminho do seu destino. Não te deixa desviar. Não te deixa olhar para a direita ou para a esquerda. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Diga comigo: imoralidade sexual. Diga: impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria. E grave muito bem que quando a gente fala idolatria e feitiçaria, não leve simplesmente para o lado da idolatria religiosa. Não é só isso. Rebelião, viu? Porfia. Rebelião é quando você desobedece a Deus. Você está... É pecado como pecado de feitiçaria, de idolatria. Você pode idolatrar pessoas, você pode idolatrar bens, você pode idolatrar sua casa, tudo que você coloca no lugar de Deus. Tudo que assume o lugar de Deus. Feitiçaria, hostilidade, diga comigo: hostilidade, discórdias, ciúmes, diga excessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, só confusão, você viu? Só confusão. Esse também, bicho, bebedeiras, festanças desregradas. Também, bicho, festanças desregradas. E outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas, diga comigo, não herdará o reino de Deus. Que começa onde? Aqui. Isso altera a tua vida. Isso altera o teu destino. Isso altera o teu futuro. Por isso eu preciso de autocontrole. Por isso eu preciso de domínio. Porque, volto a dizer, as suas emoções e a sua carne vão sempre tentar te convencer que você precisa de algo que você não precisa. Igualzinho Eva no paraíso. Ela precisava do conhecimento do bem e do mal? Tinha tudo, meu Deus do céu. Não precisava daquilo. Mas a serpente a convenceu que ela precisava daquilo, que ela não podia ficar sem aquilo. E aquilo era a destruição da vida dela. E essa é a grande destruição. Sabe aquela coisa que a pessoa diz assim: eu não posso ficar sem isso, eu não posso. É a destruição da vida. É para alterar o destino. E se eu não tiver autocontrole, domínio próprio, autoliderança, eu vou seguir nessa direção. E altero o curso do meu destino, do propósito de Deus comigo, na minha vida. Mas o Espírito produz este fruto. Diga comigo: amor. E amor não é sentimento, é atitude. Alegria, paz, paciência, que é perseverança também. Diga amabilidade, bondade. Diga fidelidade. Diga mansidão. E qual é o último? Autoliderança. Domínio próprio. Equilíbrio. Tem nada a ver com religião. É um estilo de vida vitorioso. Já viu alguém chegar em algum lugar sem disciplina? Sem autoliderança? Não chega. Não chega. Eu já falei sobre isso aqui. Quem é isso aqui? Eu quero fazer esse desafio com você. Quem está com a vida destruída, procura se isso aqui não está lá. Qualquer pessoa com a vida destruída, vai a fundo e veja se alguma dessas coisas que nós lemos não está lá presente na vida dela.
Geralmente está. Quando não é simplesmente os testes da vida dela, as tribulações permitidas por Deus, não porque ela tenha praticado isso, não tem nada a ver, tá bom? Porque a Bíblia não diz que nós não somos tentados por Deus. Deus não tenta ninguém, mas nós somos testados pelos nossos próprios desejos. Mas se você procurar uma pessoa com a vida destruída, você vai encontrar isso aqui. Eu estava vendo... tem alguém que assistiu Mulher Maravilha? Assistiu Mulher Maravilha? A última agora? Sim ou não? Não? Tá no cinema? Não? Tem um negócio interessante ali, uma mensagem interessante ali. Bastante interessante, por sinal, mas tem que estar atento para ver. E mostra algo real e verdadeiro. Porque o filme retrata... Posso falar? Bicho, vai estragar. Não, serve só para você observar. Existe no filme uma pedra que é a pedra do desejo. Que você tem o direito de fazer um pedido. Um pedido. E aí, o cidadão, que é o cidadão do mal, pega a pedra e faz o desejo que ele queria ser a própria pedra. Então o desejo quer dizer que todo mundo que ele tocasse e fizesse o pedido, ele concederia o pedido. Então ele era o instrumento do desejo. E aí, só para resumir, então foi se alastrando todo mundo fazendo o seu pedido e o seu desejo. Todo. Só que o que não contava era o seguinte, que aquele desejo a qualquer custo, a qualquer preço, ele ia perder alguma coisa importante. Sempre ele perderia alguma coisa importante. E conforme todo mundo foi fazendo o seu pedido, que é o que acontece hoje, né? Porque, vamos dizer uma coisa, deixa eu falar uma coisa importante, né? Para descobrir o seu propósito, só tem uma maneira. Se você estiver em Deus. Se você não estiver em Deus, você não descobre. Você pode até ter uma profissão, mas não quer dizer que é o propósito que Deus tinha para você. A única forma de descobrir o propósito é estar em Deus, que é o propósito dele, o propósito que ele me criou, para o que eu fui criado. E os meus desejos, se a Bíblia diz que Deus opera tanto querer como o realizar, eu preciso estar em Deus, para entender. E o mundo começou a fazer os seus pedidos. E o mundo foi virando um caos. Um caos, porque, imagine você, quem é bom faz pedido bom, quem é mal faz pedido mal. Entende? E o negócio foi virando um desequilíbrio total. Total. De destruição, caos total. E automaticamente, além do caos, as perdas. Também aquele pedido, aquele desejo, tinha sua perda, tinha consequência. E no fim estava todo mundo abrindo mão do desejo. Todo mundo, porque o desejo, que era o seu desejo, desejo da carne, só trouxe dor, destruição e perda. Eu abro mão do meu desejo, eu abro mão do meu desejo, eu abro mão do meu desejo. Eu falei, você vê que até a inspiração vem com algo profundo por trás. Porque imagine se Deus realmente concedesse o desejo de cada um, o caos que viraria. Porque o ser humano que não é dirigido pelo Espírito, ele deseja o que é do outro, ele deseja o que ele não deve desejar, ele deseja o mal. Entende? Essas são ambições egoístas. E aí vai. É o marido que brigou com a mulher, que deseja a morte da mulher. É o outro que deseja toda a riqueza, toda a fortuna, todo o poder, e vai virando um caos. Vai se transformando num caos. Porque não tem equilíbrio. E aí você vê realmente o quanto as coisas de Deus, porque tudo de Deus é equilibrado. Tudo de Deus é perfeito. Tudo de Deus é harmonia.
Entende? E quando nós estamos em Deus, não dá isso para tirar aquilo. Quem faz isso é o diabo. Ele te dá, mas ele te cobra caro. E quando ele te cobrar, vai a vida junto. E ainda tem as pessoas que cometem essas loucuras, né? Por cegueira. Então, aqueles que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Uma vez que vivemos, diga comigo, pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa, Se eu pegar aqui essas obras da carne, você vai ver por que casamento acaba, por que famílias são destruídas, por que tanta destruição, morte. Pega ali, ó. Pega ali. Ira, ambição egoísta, dissensões, ciúmes, discórdias. Por que morte? Está aí. Por que tanta destruição? Está aí. Por que tanta dor? Está aí. Está ali, ó. As obras da carne estão envolvidas. Dominando. Não é o espírito que domina, é a carne, a natureza humana que domina. Só propósitos errados, direcionamentos errados, escolhas erradas. É o que nós falamos agora no final do ano. Nem tudo é Deus, nem tudo é o diabo. Mas muitas coisas são escolhas. Por isso que nós começamos o ano com a oportunidade de fazer as escolhas certas, de rever, de mudar atitudes, escolhas. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Diga comigo, mais tarde. Diga mais uma vez, mais tarde. Porém, produz fruto de justiça. Porque você se disciplinou, vai trazer fruto de justiça e paz, diga comigo, para aqueles que por ela foram exercitados. Por quem? Pela disciplina. Paz para aqueles que por ela foram exercitados. Eu decido o que eu vou comer, eu decido com quem eu vou andar, com quem eu vou me relacionar, porque homem afia homem. A Bíblia nos diz isso. Eu decido o que eu vou falar. Porque você sabe que tudo começa na mente da pessoa, né? O que você gosta muito? Se a gente começar a pensar aqui, ó, falar assim, ó, eu gosto de um bom bolo de chocolate. Você começa a pensar no bolo de chocolate, o que vai acontecer mais tarde? Você vai procurar o bolo de chocolate. Não vai? Sim ou não? Você vai procurar o bolo de chocolate. Tudo começa na mente. Você começa a pensar demais em algo, você vai procurar isso. E esse pensamento, você tem que discernir e confrontar se isso altera o seu destino. Parece coisas bobas, né? Que a gente está falando. Não. Eu não disse, a comida não é uma benção, fonte de saúde, de energia para o corpo? Sim. Sim ou não? Como pode ser fonte de maldição? De morte, destruição. Depende de como você come. Depende do que você faz uso. O que você coloca para dentro. Sexo não é uma benção? Fonte de prazer? Bênção na vida do homem? Bênção para o casamento? É. Agora, se você fizer o uso errado, vai ser fonte de destruição, de desgraça. De dor, de sofrimento. Poder falar, ter a liberdade para falar é maravilhoso, mas eu tenho que escolher as palavras que eu vou falar.
Porque ela pode alterar o meu destino. Ela pode alterar o curso da minha vida. Vida e morte está na boca. Bênção e maldição está na boca. Eu preciso saber o que falar, eu preciso orar, eu preciso fazer as declarações certas. Eu preciso estar sempre com o meu olhar na direção certa. Eu preciso escolher os relacionamentos certos. Homem afia homem. Ou cega também. Pode afiar, deixar afiadinho, ou deixar cego de tudo. É o que a Bíblia diz. E sabe o que acontece conosco? É aquela frase que muitas vezes nós falamos sobre ela. Nós temos o que nós toleramos. Ah, bispo, eu não tenho. Tem. O dia que a gente disser assim, não, isso aí eu não aceito mais. Chega. Isso aí eu não tolero mais na minha vida. Então aí a gente vai correr atrás. Vai fazer o que precisa ser feito, não o que tem vontade. Diga comigo, fazer o que deve ser feito, não o que eu tenho vontade. Porque, querido, essa é a maior desgraça. Você esperar ter vontade, ela não bate na tua porta. Tem coisa que a gente... É como, bispo, eu não sei o caminho do meu destino. Eu não sei qual é o propósito de Deus comigo. Então, sabe o que você faz? Primeira coisa, decida caminhar em total obediência a Deus. Esse é o primeiro ponto. Enquanto eu não sei, eu vou caminhar em total obediência e vou me aproximar cada vez mais e Deus vai me revelar. Porque enquanto você não sabe, só tem uma coisa a fazer. Caminhar 100% em obediência a Deus. Para que Ele te coloque no propósito que Ele te criou. Nós precisamos treinar, ou nos treinar para a vida que desejamos. Quando nós falamos nos treinar para a vida que desejamos, começa assim, né? Você diz assim, eu gostaria de ser uma pessoa mais culta, mais sábia, com mais conhecimento. Eu gostaria de ser uma pessoa com mais saúde, mais energia, mais disposição. Eu gostaria de ser uma pessoa mais espiritual, com mais conhecimento das coisas de Deus, ter um conhecimento mais profundo das coisas espirituais. Eu preciso começar a treinar. Como que é isso? Não vai acontecer do nada. Não é verdade? Ou vai? Sim ou não? Não vai acontecer do nada. Como é que eu vou ter mais saúde, mais energia? Eu preciso, agora, buscar me alimentar corretamente, disciplinadamente, fazer as minhas atividades, começar sem ter vontade. Eu vou ter mais disposição, eu vou ter mais energia, me preparando para o meu futuro. Eu quero mais, eu preciso começar a meditar mais, estudar mais, ler mais, buscar mais informações. Porque o meu povo foi destruído por falta de conhecimento, então eu preciso buscar conhecimento. Conforme eu busco conhecimento, eu estou me treinando para esse futuro. Eu estou treinando para a vida que eu quero, para a vida que eu almejo, que eu desejo. Não vai acontecer, não vai acontecer simplesmente porque, eu gostaria. Concorda comigo? Sim ou não? Não vai acontecer. Eu gostaria. Não. Eu tomo a decisão. Eu vou fazer, eu vou colocar em prática. Eu quero uma vida diferente, vou começar a me preparar para isso. É igual agora, nós temos aí, isso é uma questão de fé. Nós estamos no 1º de 7. No 1º ano de 7. O quanto você crê na palavra profética, o quanto você acredita e vai começar a se organizar e se preparar para esses 7 anos, é o que vai fazer a diferença na sua vida. É o que vai fazer com que você chegue lá na frente, você olhe para trás e você fala,
Me preparei espiritualmente, me preparei emocionalmente, me preparei financeiramente, me preparei de todas as formas, estou pronto. Eu estou treinando para o futuro que eu almejo, para a vida que eu realmente quero. E se eu não começar? Às vezes a gente fala assim, não, está tão longe, é igual a história de guardar dinheiro, né? A gente fala assim, não, mas consigo guardar tão pouquinho, mas se você não começar com esse pouquinho, como é que vai ser? Não é verdade? A gente começa com um pouquinho, ninguém começa com muito. Começa com pouco. E a gente vai, conforme a coisa vai caminhando, Deus vai colocando no muito. Outra decisão importante: guardar o coração e deixar o passado. Às vezes a gente diz que quer um futuro tão lindo, mas nós estamos aprisionados ao passado, olhando só para trás. Como é que eu vou chegar lá? A Bíblia diz não olhar nem para, prosseguir para o alvo, não olhar nem para a direita nem para a esquerda, é para frente. E essa é uma grande isca do diabo. Ele nos aprisiona, nos faz tentar lançar a responsabilidade sobre alguém, quando a culpa é nossa, porque se alguém fez alguma coisa, tudo bem, mas o problema, ela fez, e agora, o que você está fazendo? A pessoa fez lá atrás, mas e o que você está fazendo todo dia? Com você, com a sua vida. Porque agora você não faz por você. E se você não faz por você, por que você está esperando que alguém faça? Parece forte isso, né? Dolorido, não é? Sim ou não? Oi, se eu não estou fazendo por mim, eu vou reclamar que alguém... O problema é que a gente fica esperando sempre que alguém faça alguma coisa, e a gente se esquece de nós fazermos por nós. O fulano me fez isso, ele fez, mas e o que você está fazendo agora? Você só está fortalecendo o que ele fez. Você só está alimentando o que ele fez. E se alguém não fez nada por você, você também não está fazendo. E nós estamos falando de coisas simples. Coisas que mudam a nossa vida. Se eu quero me treinar para essa vida vitoriosa, então eu preciso primeiro me aproximar de Deus. Preciso me achegar a Deus, começar a orar, meditar. Preciso buscar de Deus revelações. Me ajuda, Senhor, a entender. Me coloca no caminho do meu destino, do meu propósito. Me ajuda a entender o que eu não tenho entendido. Me ajuda a discernir. Eu quero crescer. Me dê revelações. Me dê entendimento. Amplia minha capacidade mental. Amplia minha capacidade de entendimento, discernimento, de absorção da Tua palavra. Eu vou buscar informações no que eu não tenho. Eu vou me organizar para começar a colocar minha vida em ordem, naquilo que hoje está uma desordem. Eu vou começar a me alimentar corretamente, que eu quero mais saúde, quero mais energia, quero mais disposição. Quero me preparar, me colocar no caminho do meu destino, do meu futuro. Amém? Agora, são coisas que eu posso fazer por mim, você pode fazer por você. Que parece pequeno e não é pequeno, é grande, é poderoso. A vida de conquistas pequenas mesmo, a gente começa assim, em pequenas conquistas, que vão levando, conduzindo às grandes. Quando nós falamos de José, o que o manteve depois de ser injustiçado, traído pelos irmãos, jogado num fundo de poço, para ser morto, depois vendido como escravo, foi como escravo para o Egito, correntes no pescoço, no tornozelo, depois de escravo, injustiçado e lançado no cárcere, o que fez com que uma pessoa como essa não desista? Firme no seu propósito, confiando em Deus, o tempo todo.
perdeu a sua fé. Não perdeu a sua fé. Não vou terminar assim. Aquilo que Deus colocou dentro de mim, eu não sei quando, mas vai acontecer. Não vou terminar assim. E se manteve focado. Decidiu a todo tempo viver para a glória de Deus, porque em todo tempo ele viveu para a glória de Deus. As pessoas vendo Deus na vida dele. Aí tem o famoso versículo que ele diz para os irmãos, né? Vocês planejaram o mal contra mim? Diga comigo, mas Deus o tornou em bem. Por que Deus transformou em bem? Porque Deus transforma a maldição em bênção. O que vem para ser uma maldição, Deus transforma em bênção. Para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Tinha um propósito. Ele entendeu. Que é o que nós estamos falando aqui, né? Não fica no passado não. Por quê? Aquela situação o levou a uma vida vitoriosa. Ele não ia pegar a mochilinha dele e dizer assim, como é que chama quando os caras saem? Mochileiro, né? É mochileiro, né? Eu vou dar um tour aí pelo Egito. Ele não ia fazer isso. Ele não sairia da casa e falar, vou para o Egito, vou lá tentar, né? Vou lá tentar a sorte, ver se eu arrumo um emprego top no Egito. Ele não ia, nem precisava. Mas aquela situação o levou para o seu destino. O propósito que Deus tinha com ele. Amém, pessoal? Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, diga comigo, façam tudo para a glória de Deus. Você vê de uma coisa, por que está aqui citando uma coisa tão simples, quer coma ou quer beba, ou qualquer outra coisa, pequenas ou grandes, faça para a glória de Deus. É sempre aquela pergunta, o que eu estou fazendo glorifica a Deus? Isso glorifica a Deus? Isso glorifica a Deus? A minha vida está glorificando a Deus? As minhas escolhas estão glorificando a Deus? A vida que eu tenho vivido está glorificando a Deus? A pessoa que eu tenho sido? Porque às vezes a gente fala assim, né? A vida que eu tenho vivido não glorifica a Deus, mas e a pessoa que você tem sido? Porque a gente sempre tem essa tendência para aquilo que nos beneficia, né? A vida que eu estou vivendo não glorifica a Deus, mas e a pessoa que você tem sido? Porque isso você pode ser. Está glorificando a Deus? Ou não? As escamas precisam cair para a gente entrar. É propósito definido, eu sei onde eu quero chegar. E eu vou dar condições a Deus. O que está sobre ao meu alcance, minha responsabilidade, eu vou fazer, porque eu sei que Deus vai fazer a dele. A Bíblia diz que Deus não nos dá nada além do que a gente possa suportar. Tudo aquilo que a gente acha que, isso eu não posso suportar. Não, Ele não dá além. E a gente aprende com cada situação, cada experiência, a gente aprende. Cada adversidade que nós passamos, a gente sempre fala, não, tem um propósito disso, não vou reclamar, tem um propósito nisso, eu não sei, tem um propósito. Tudo aquilo tinha um propósito na vida de José. A Bíblia diz assim, em Filipenses 2,14, diga comigo, fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados, diga comigo, além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará o escape para que possam suportar. Deus nunca permite além do que possamos suportar. Antes vem o escape. Antes vem a saída. Antes vem a solução. Por isso que a gente tem que aprender sempre a dizer aquela frase, diga comigo, é só um momento. Diga aí, ele vai passar. É só um momento. Isso vai passar. Você nunca pode definir a sua vida por um momento. Nunca defina a sua vida por
por algo que você esteja passando. E talvez ali, naquela situação, tenha uma oportunidade. Por quê? Você já prestou atenção que as escolhas mais importantes na vida da gente, a gente faz em momentos de dor, de pressão? Ou não? Sabe, aquelas situações que vêm assim, que te causa dor, que te causa impacto, ou que te traz dor, você diz assim, chega, por isso eu não passo mais. Estou tomando decisões aqui. Agora eu vou pagar o preço. E é quando você começa, você se levanta e se coloca no caminho, faz as coisas, faz as escolhas que precisavam ser feitas, as decisões que precisavam ter sido tomadas talvez lá atrás. Então, a gente precisa, está vendo como é que as nossas emoções, elas precisam ser confrontadas com a palavra? Porque senão você vai fazer a escolha errada. Totalmente. Eu preciso confrontar. Geralmente, já prestou atenção, que é o que nós temos que estar atento, às vezes, a vitória está ali um passinho curto ali, ó. A vitória ou a derrota, estava pertinho. O povo de Israel fracassou já enxergando a terra. Foi ali que o Senhor diz, ó, agora vocês olham, pode voltar para trás. Está lá, ó. É aquela terra lá que era de vocês, ó. Agora pode recuar, pode voltar. Sabe por quê? Vocês foram incrédulos. O fracasso, ele só é permanente quando é aceito pela pessoa. Se ela aceitar, o fracasso é permanente. Ela diz assim, não tem jeito, não tem saída, não tem solução. Por isso que nós sempre ensinamos dentro da igreja, sempre use a frase para você mesmo. Diga comigo, tem jeito, tem saída, tem solução. Você tem que aprender a falar isso. Tem jeito, tem saída, tem solução. Esse é só um momento, vai passar. Esse é só um momento. Usar a experiência como aprendizado, né? Pegar essa experiência, eu estou aprendendo com ela, eu vou me levantar e vou seguir em frente. Tem coisas aí para frente. Meus irmãos, considere motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que, quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos sem que nada lhes falte. Precisamos crescer. A falta, a ausência de propósito leva uma pessoa a viver uma vida alienada e viver sempre desorientada, caminhando para um lado e para o outro. Porque ela não tem propósito. E é o que não pode acontecer com você, com a sua vida. Amém, pessoal? Sabe, quando a gente estuda a história de Terá, o pai de Abraão, a gente nunca pode esquecer que Terá, ele saiu de Harã, ele saiu de Ur para Canaã e parou em Harã. Viveu 205 anos e morreu lá. O que significa isso? Ele saiu para ir para Canaã e nunca chegou a Canaã. Parou no meio do caminho e morreu no meio do caminho. Por isso que Deus disse a Abraão, levanta, sai daí, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Porque o propósito era Canaã. E esse é o exemplo de alguém que morreu onde não era para que o lugar que ele deveria morrer, no meio do caminho. Você vê que ele saiu achando que tinha um propósito. Vamos para Canaã. Mas nunca chegou a Canaã. O que fez parar? Não interessa, ele parou. É isso aí.
Ele parou. Ele não chegou lá. Amém? Fique em pé, por favor. Com seus olhos fechados. Se nós não temos um propósito definido, nós podemos nos tornar uma espécie de terá. Caminhamos até um certo ponto, paramos, os obstáculos ou as dificuldades nos param, e nós nunca chegamos ao nosso destino. A história de Terá não tem referência expressiva nenhuma. Foi um adorador de ídolos, fabricante de ídolos, um homem volúvel, que se deixou vencer pelas circunstâncias e não deixou legado algum. Tu conservarás em paz, Senhor, aquele cujo propósito está firme em ti. Vai permanecer em paz aquele cujo propósito está firme no Senhor. Você precisa de autocontrole, autoliderança, domínio próprio, para seguir. Para não deixar sua carne, suas emoções, o vencerem. Você precisa assumir o controle. As suas emoções devem ser confrontadas com a palavra. Totalmente. O diabo sempre vai tentar te convencer que você precisa de algo que você não precisa. Se você não assume, não desenvolve o autocontrole, a autoliderança, o que é fonte de saúde e energia para você pode se tornar fonte de destruição, dor, falta de saúde. O que é para ser bênção e prazeroso pode se tornar um problema sério. E você vai usar a sua boca não a seu favor, você vai usar a sua boca contra você. Falando, liberando palavras que não serão bênçãos. Nem para a tua vida, nem para o teu casamento, nem para a tua família, nem para os teus negócios, nem para a tua vida espiritual. Não será bênção para a sua vida. Atente-se a esses pontos, para que nós vemos na Bíblia homens que chegaram ao seu objetivo porque tinham um propósito bem definido. As lutas não os fizeram parar, as adversidades, as perseguições, as traições, viver para uma vida com um propósito bem definido. É como casamento. Casamento é uma união de propósito. Diga comigo, casamento é uma união de propósito. Um negócio é uma sociedade de propósito. Se você não tem isso, nem case. Se não tem propósito alinhado, nem case. Porque casamento é isso. É uma união de propósito, é um negócio de propósito. E o nosso relacionamento com Deus, se nós não temos os mesmos valores e princípios, assim como um casal, se não tem os mesmos valores e princípios,
a mesma visão para a vida e para o futuro, então não adianta. Quem está casado tem que alinhar, quem está solteiro nem segue. Viu? Nem segue. Isso é uma orientação que eu te dou se você não quiser pegar um problema para a sua vida. Se não tem o mesmo propósito, o mesmo objetivo, o mesmo ideal de futuro, não segue. Nem siga. Bem, e nós que estamos casados, tem que ajustar, tem que alinhar. Assim é o nosso relacionamento com Deus. É uma união de propósito. Deus tem propósitos conosco. Deus tem um futuro bem definido para nós. Por isso que a gente sempre tem que parar e dizer: Senhor, me ajuda a seguir no caminho do meu propósito, do meu destino. Eu quero entender o teu propósito comigo. O Senhor me criou para um propósito e eu quero seguir nesse propósito. Que eu sei que o meu sucesso, minha felicidade está aí. E enquanto você não entende seu propósito, então tomei uma decisão: eu vou ser totalmente fiel ao Senhor, porque Ele vai me mostrar, Ele vai me revelar. Essa é uma decisão que eu tomo, é uma escolha que eu faço, de ser totalmente fiel ao Senhor, porque eu quero que Ele me coloque no caminho do meu destino, do propósito que Ele tem comigo. Quando a gente tem um propósito, um plano bem definido, isso dá força, você sempre avança para a vitória, você não para, você não desiste, você vai seguir. Fala com Deus, fala com o Espírito Santo, e dê liberdade ao Espírito Santo para conduzir a tua vida, dê liberdade ao Espírito Santo para conduzir tua mente, teus pensamentos. Peça ao Espírito Santo que te ajude a desenvolver esse autocontrole, esse domínio, essa autodisciplina, essa autoliderança. Peça ao Espírito Santo. Certamente a promessa para nós é muito grande. Deus tem um futuro lindo aí preparado para você. Agora, precisamos nos organizar. Já tomar as decisões, já começar a organizar tudo. Se preparar para isso. Para esse futuro incrível, para esse futuro lindo. Mas comece se autoliderando. Vou me organizar. Vou ter tempo com Deus, tempo de meditação, tempo de oração. Eu vou me treinar para o meu futuro. Eu vou me treinar para o meu futuro, para a vida que eu almejo. Quero crescer no conhecimento, quero crescer na unção, quero comer certo, quero falar certo, quero mais conhecimento, quero mais sabedoria. Eu vou me preparar para isso. Eu vou me preparar para isso. É um novo ano, uma nova oportunidade, novas escolhas. Novas escolhas, escolhas lindas, que vai te levar a um futuro lindo. Já se liberta daquilo que o diabo trabalha para colocar dentro de você. Ah, é difícil. Não, aquilo é difícil. Tem muita gente fazendo, por que você não pode fazer? E grave o que eu disse. Às vezes a gente está preso ao que as pessoas fizeram conosco. Pô, se liberta disso e diga: não, pior é o que eu estou fazendo agora, que eu não estou reagindo, eu não estou fazendo escolhas certas para a minha vida. Não, chega. Eu não precisava esperar muito de alguém, agora, de mim, eu tenho que esperar. É você fazendo as escolhas certas para a tua vida. Escolhas maravilhosas para a tua vida, que vai conduzi-lo a um futuro lindo que Deus tem para você. Sempre se recorde de uma coisa: o final é melhor do que o começo. Talvez o começo foi ruim, mas o final vai ser bom. Então se motive nisso. O final
O começo pode ter sido horrível, terrível, mas o final vai ser glorioso, extraordinário, poderoso, abençoado, próspero, feliz, realizado, de grandeza, de glória. Tem que começar. Tem que começar. Estabeleça metas, estabeleça decisões, estabeleça o que não vai te dominar mais. Qual daquelas obras nós lemos ali que ainda faz parte da tua vida e não vai te dominar mais? Estabeleça isso, chega, isso aqui não vai me dominar mais. Minhas emoções, minha carne, a natureza humana, a ira, dissensão, inveja, glutonaria, bebedice, o que é que não vai te dominar mais? Desequilíbrio, falta de domínio próprio, de autocontrole? Não, isso não me domina mais. São escolhas. O que você vai comer? Com quem que você vai andar? Homem afia homem ou homem cega homem? Você quer ser afiado, então ande com quem está afiado. Se relacione com pessoas afiadas, preparadas. Não anda com um cego, que você vai ficar cego. E aí você altera o seu destino, o seu futuro. Futuro abençoado, glorioso. Peça ao Espírito Santo que te ajude a enxergar tudo isso. Fazer todas as escolhas certas que você precisa fazer, porque escolha Deus não vai fazer por você. Escolha é você que vai fazer. As decisões Deus não vai tomar por nós, somos nós. Faça as escolhas certas para essa vida maravilhosa, abençoada, gloriosa, próspera, realizada. Se comprometa altamente com Deus. Se aproxime mais do seu Criador, porque Ele é quem sabe os propósitos que Ele tem para você. Eu é que conheço os planos que tenho para você. É Ele. Se aproxime dEle. E Ele vai te colocar nos propósitos dEle, no caminho do seu destino. Tome decisões agora que o Espírito Santo vai te ajudar. Tome decisões importantes e o Espírito Santo vai te fortalecer, vai te capacitar. Abençoe, Espírito Santo. Passa do teu sangue, da tua unção e do teu poder do alto de nossas cabeças à planta de nossos pés. Senhor, por favor, abra os olhos do nosso entendimento. Não nos deixe cegos, sem discernimento, sem visão, sem clareza. Não nos deixe, Espírito Santo. Abra os nossos olhos espirituais, nos dê entendimento, nos dê visão, nos dê revelações, nos dê discernimento, Espírito Santo. Passa do teu sangue sobre nossas mentes, olhos, ouvidos, boca, coração, Senhor. Passa do teu sangue sobre nossas mentes. Passa do teu sangue, Senhor, nos dê visão. Passa do teu sangue, Senhor, que as fichas caiam, Senhor. Que nós tenhamos entendimento, discernimento, clareza. Que as fichas caiam. Abra os olhos do nosso entendimento. Fala profundamente. Fala aos corações, fala às mentes. Dê revelações. Que a palavra possa penetrar, chegar a cada um agora de forma revelada, clara, específica, profunda. Isso, diga a Deus, me dê revelações, Senhor. Me dê entendimento, me dê clareza, Senhor. E você toma essa decisão. Chega, minha carne, a minha natureza humana não me domina mais. Ela não tem mais poder sobre a minha vida. Eu estou assumindo o controle, o domínio. Eu vou começar a me treinar para essa vida gloriosa que Deus tem para mim, para esse futuro glorioso que Deus tem para mim. É um treinamento, e tem coisas que é você faz a sua parte, Deus vai fazer a dele.
e vai te colocar no caminho do seu propósito, da vida gloriosa, do futuro glorioso que Ele tem para você. E o que você não estiver entendendo, peça ao Espírito Santo que te revele, que te ajude a entender. Eu oro por todos, Espírito Santo. Eu oro por todos. Fala profundamente. Dê revelações importantes aqui hoje. Chega aonde a carne dominava, que não domine mais. Aonde as emoções dominavam, que não domine mais. Aonde a natureza humana tinha total controle, que não tenha mais. Que nós possamos sair daqui com decisões tomadas, escolhas feitas. E peço que o Senhor, aqueles que ainda não conseguem enxergar com clareza o seu propósito, que o Senhor ajude, Senhor. O Senhor é o nosso Criador. O Senhor nos fez. E o Senhor nos criou para um propósito. O Senhor tem planos conosco. O Senhor diz isso em Jeremias. Eu é quem sei, conheço os planos que tenho para vocês. Então nos ajude a entender, Senhor. E caminhar nesses planos, nesse propósito. Eu oro por todos. Eu abençoo a todos. Peça a tua unção, a tua graça e o teu favor sendo derramado sobre a vida de cada um. E que decisões firmes, convictas, poderosas, estejam sendo tomadas aqui hoje. Para o início de um novo ciclo, de um grande ano. E de um ciclo de 7. Para a honra e a glória do teu nome. Eu entrego a cada um, ajude a cada um, Espírito Santo. Que o Senhor domine mentes e corações. É o que eu peço. E crendo, desde já eu lhe agradeço. Amém, amém, amém. Para Jesus.